Oi, tudo bem? Eu sou o professor Renato Tavares e nesse vídeo nós vamos falar sobre as funções profissionais na área de jornalismo audiovisual. Quais as principais nomenclaturas de funções e quais são as atribuições desses profissionais. Primeiro é importante a gente entender a organização da infraestrutura de um programa jornalístico em estúdio de televisão. Então a gente conhece bem o chão de estúdio, que é onde fica o cenário, onde ficam os apresentadores, os entrevistados, né, os operadores de câmera, mas a gente tem uma outra área super importante que é o switcher, que é a sala de comando, por muitos considerada como a área que seria o equivalente ao cérebro, ao coração de um programa de TV feito ali com multicâmera, principalmente um programa ao vivo, como um telejornal, por exemplo. Aí, além do switcher, a gente tem a central técnica, que é uma área que recebe todos os sinais de áudio e vídeo que chegam até a emissora, então sinal que vem por internet, sinal via satélite, via fibra ótica, via link de micro-ondas, e distribui esses sinais para os switchers de cada um dos programas, né? Então não existiria uma entrada de link ao vivo de um repórter sem a central técnica. E a central técnica também é super importante porque ela ajuda no controle da qualidade da imagem, da qualidade técnica de cada câmera. Além disso, nós temos as áreas dos camarins, né, onde apresentadores e entrevistados se preparam, né, ali cabelo, maquiagem, antes de entrarem no estúdio. Também é importante levar em consideração uma área de redação, produção, onde ficam pauteiros, produtores, né, onde muita gente trabalha durante várias horas ali por dia. Outra área importante para as matérias e reportagens é o arquivo, que às vezes pode se chamar CDOC, Centro de Documentação, ou tráfego de fitas ou de mídias audiovisuais, quando a gente precisa buscar imagens do passado para fazer uma matéria no momento presente, né? Um outro setor fundamental é o ingeste. Ingeste é a grande porta de entrada de um material bruto que vem da externa. Então, você fez uma reportagem, chega até a emissora, para que esse material possa ser editado, ele primeiro precisa ser ingestado, ele tem que ser colocado via ingeste no sistema da emissora. E aí ele pode ser aberto em determinadas ilhas de edição, são várias ilhas numa emissora, e é na ilha de edição que de fato acontece ali o processo de edição de texto, de vídeo, sonorização, finalização, pós-produção. E um outro setor fundamental, o que a gente chama de almoxarifado, que é onde ficam os equipamentos que vão para a externa, as câmeras, os microfones, os tripés, os kits de luz. Então, os produtores de jornalismo, eles trabalham também com essa reserva dos equipamentos para que uma reportagem na rua possa, de fato, ser feita. Aí, se a gente for entender o switcher, que é aquele cérebro ali do programa, é onde fica o editor-chefe, que seria equivalente a um diretor, né? É o principal responsável por um programa jornalístico. Então, o editor-chefe, a não ser que ele seja também apresentador do telejornal, ele costuma ficar no switcher. No caso, por exemplo, de um programa como o Jornal Nacional, que a gente tem o William Bonner como editor-chefe, a Renata Vasconcelos como editora adjunta e ambos na bancada, existe um editor-chefe adjunto que fica no switcher, inclusive para poder falar via ponto eletrônico diretamente no ouvido dos apresentadores. Então, o editor-chefe, ele comanda todo o telejornal ali do switcher, tem um diretor de imagem, que é aquele profissional que corta, né, na mesa a imagem de qual câmera que vai para o ar em cada momento, né? Ele fala diretamente no ouvido de cada câmera, pedindo determinados planos e enquadramentos. Então, ele é que corta para colocar as imagens no ar e, inclusive, que libera ali o sinal para as entradas dos GCs, tudo que aparece por escrito, né? E também que muda o sinal para os VTs, para as matérias editadas, e depois muda o sinal de volta para os apresentadores ao vivo em estúdio. Então, tem um operador de teleprompter, que é aquele que controla o texto, né, o conteúdo, a velocidade do texto que está aparecendo na câmera para os apresentadores poderem ler aquele texto. Existe um operador de VT, ou playout, VT que vem de videotape, que foi a nossa primeira possibilidade de poder gravar em televisão. Esse operador de VT é responsável por colocar todas as matérias e reportagens na ordem e ele dá o play quando a matéria vai para o ar. Então, o operador de VT dá o play e o diretor de imagem corta para que ela possa ir ao ar. Nós temos também um operador de GC,
O GC é o gerador de caracteres, é tudo que aparece por escrito ali num programa jornalístico. Nome, sobrenome, funções de entrevistados, previsão do tempo, placares, tudo que aparecer por escrito, notícias passando ali no rodapé, passa por esse operador de GC. No switcher, nós temos também um operador de mesa de áudio, ou um sonoplasta. Cada microfone que está no estúdio, o sinal de áudio chega nessa mesa de som para que esse operador de mesa de áudio possa controlar com a devida qualidade, possa abrir e mutar cada canal de áudio, né? E existe também um operador de vídeo que fica ou no switcher ou na central técnica, né? Que está responsável ali pela qualidade técnica da imagem e acaba sendo um parceiro do próprio diretor de imagem, né? Lá no chão de estúdio ficam os apresentadores, os entrevistados e convidados, os operadores de câmera, se for necessário, auxiliar de câmera, né? Caso esse câmera precise se movimentar para frente e para trás e tenha muito cabeamento nessas câmeras, por exemplo. Um assistente de estúdio, que é um profissional importante, que é aquele contato, inclusive visual, ali no estúdio com os apresentadores, é aquele que pode entregar fichas, que segura a dália, aqueles cartazes com texto, é aquele que ajuda a controlar o tempo, que avisa sobre o tempo no chão do estúdio, voltando 15 segundos. Então, o assistente de estúdio, ele geralmente também está com fone, conversando com produção ou com profissionais que estão no switcher. Produtores e assistentes de produção podem circular ali no estúdio, ajudando também com entrada, saída de convidado, demandas específicas. O diretor de fotografia é aquele responsável pela iluminação daquele estúdio, né? Então ele trabalha em parceria com o diretor de imagem. Cenotécnico é aquele profissional que monta e desmonta os cenários, principalmente quando é um cenário que não fica o tempo inteiro, o dia inteiro montado ali naquele estúdio. E o contra-regra trabalha com os objetos menores, né? Então, por exemplo, bancadas de merchandising, cadeiras, poltronas, então esses objetos menores, quem coloca e tira do cenário do estúdio ao contra-regra, e objetos maiores, como tapadeiras, janelas, isso já fica sob responsabilidade do cenotécnico. Então, aqui a gente tem uma hierarquia de uma suposta emissora jornalística. O diretor de jornalismo, ele trabalha para a emissora, o chefe de redação também trabalha para a emissora, e do editor-chefe para baixo são profissionais que geralmente trabalham especificamente para um programa jornalístico, para um telejornal, né? Então, a gente vai comentar aqui as principais funções e atribuições de cada um, né? O diretor de jornalismo, ele cuida de toda a linha editorial, ele se relaciona com diferentes editores-chefes de diferentes programas, ele faz as reuniões com diretorias de outras áreas, ele faz todo aquele estudo de que apresentadores ou comentaristas, né, podem mudar de um programa para o outro, né? E geralmente ele presta contas para os donos, para os proprietários das emissoras. O chefe de redação, geralmente a gente tem ali um por sucursal, você pode ter um para São Paulo, um para Brasília, um para o Rio de Janeiro, né? E aí ele está cuidando do funcionamento da redação, seguindo as diretrizes editoriais. Ele geralmente é aquele profissional que consegue saber bem quantos outros profissionais tem em cada um dos programas, ele faz as escalas de trabalho, ele participa dos processos de contratação e de demissão, de remanejamentos na equipe, ou até de promoções para cargos melhores. Mas ele está vendo ali a redação como um todo, como é que diferentes profissionais trabalham para diferentes programas, né? E aí, o editor-chefe, ele é o equivalente a um diretor de um programa de TV. Ele é o responsável direto, o responsável principal por um programa jornalístico. Então, desde a questão de cravar o tempo, até definir e aprovar o espelho do programa, que é aquela ordem das atrações do programa, tomar decisões sobre as estratégias, tomar decisões de mudança com o programa ao vivo rolando, escolher as reportagens e aprovar as reportagens que entram ou que não entram no telejornal, tudo isso passa pelo editor-chefe, ele é a instância máxima no telejornal, mas ele responde para o chefe de redação da emissora. O editor executivo é uma espécie de braço direito do editor-chefe, como se fosse também um vice do editor-chefe. Se acontecer qualquer coisa com o editor-chefe, o editor executivo pode assumir o comando. Então, ele também chega muitas horas antes, ele acompanha o trabalho dos repórteres, dos editores, ele pode escrever a escalada, aquela abertura com as principais atrações do dia, os textos de passagem de bloco, que é prometer o que vai ter nos outros blocos do programa, né? Então, ele é um braço direito mesmo do editor-chefe.
Já o chefe de reportagem ou chefe de produção, ele está cuidando, ele supervisiona todas aquelas equipes de produção e de reportagem. Então, os produtores, os assistentes de produção, os pauteiros, os repórteres, né? Então, quem está fazendo que matéria, aonde que cada um está, seja na redação, seja na rua, ele monitora todo esse trabalho, né? Inclusive, se algum repórter tem algum problema, um imprevisto ali na externa, ele entra em contato com esse chefe de reportagem ou chefe de produção. Se vai precisar de mais tempo, de menos tempo, né? Ou se a pauta não está saindo como deveria, ou se precisa ter um plano B de produção, um plano C, ele entra em contato. Mas esse chefe de reportagem, ele trabalha mais ali na base mesmo, enquanto o repórter vai para a rua, né? A gente pode ter um coordenador de telejornal, que ele é importante para fazer essa ponte entre a área técnica, a área jornalística, ajuda no tempo de arte, que é contar o tempo, quanto efetivamente pode durar aquele programa ao vivo, o que tem que fazer para aquele programa acabar no horário, né? Ele pode ajudar a checar toda essa parte de materiais que estão vindo de fora da emissora, os links, as gerações, né? Ele pode ter autorização para acessar o espelho do programa e poder fazer as mudanças ali solicitadas ou aprovadas pelo editor-chefe, né? Aí nós temos os editores de conteúdo ou os pauteiros. Então a ideia é sugerir pautas, não só o tema, mas como aquele tema vai ser desenvolvido, como que matérias vão ser feitas e como que elas vão ser feitas, né? Então eles participam de reunião de pautas, eles dão ideia, eles pesquisam um assunto, eles organizam, né? Eles sugerem ali possíveis entrevistados, imagens de coberturas, locais de gravação, né? E são, né, subordinados ali também ao chefe de reportagem e dependem também das decisões do editor-chefe, né? Quando a gente tem produtor, assistente de produção, eles fazem as questões práticas mesmo ali, né? De cronograma, de agendamento, agendamento de carro, agendamento de entrevistado, autorizações de imagem, autorizações de uso para poder gravar em locação, uma agenda de contatos, né? Então, os produtores, eles tentam deixar tudo o mais adiantado possível para o trabalho dos repórteres, né? E o repórter é aquele que de fato aparece no vídeo, é aquele que dá voz, que dá corpo às reportagens, que grava passagem, aquele momento do repórter falando para a câmera, que grava voz off, que conduz entrevistas, que tenta ali na externa materializar aquela ideia da pauta que foi sugerida anteriormente, né? Nós temos também editores de texto, que eles podem tanto escrever quanto revisar todos os textos do telejornal ou da reportagem. Até mesmo na ilha de edição é normal a gente primeiro fazer a edição de texto, que é cortar as falas, escolher as melhores sonoras e depoimentos, encaixar as falas do repórter. Então a gente começa pela edição de texto, para depois fazer de fato toda a parte ali da edição de vídeo, imagens de cobertura, sonorização, né, a edição de áudio, né? Em alguns casos, há profissionais que juntam essas funções, né? Que o editor faz tanto a edição de texto quanto a edição de imagens. E nós temos também a equipe de apuração, esse é o nome mais usado hoje, mas antigamente se usava escuta ou rádio escuta, porque esses profissionais ouviam emissoras de rádio concorrentes para poder ver o que tinha de mais quente no meio jornalístico e ouviam também os sinais de radiocomunicação, de polícia, de bombeiro. Então a ideia era tentar descobrir ali o que mais de quente estava acontecendo para avisar o chefe de reportagem e de repente aquilo poderia render algum formato jornalístico, né? Desde uma nota até mandar uma equipe de reportagem para o lugar, né? Então, com o avanço da internet, a equipe de apuração usa muito esse meio e não só rádio, ou radiofrequência, ou radiocomunicação, como se usava antigamente. Então, muitas vezes, a ideia da pauta durante o dia, ela pode surgir do trabalho dessa equipe de apuração. Então, a gente conseguiu dar aí uma visão abrangente, de maneira assim resumida, das principais funções e atribuições de quem trabalha diretamente com o jornalismo de TV. Eu sou o professor Renato Tavares, muito obrigado e até a próxima.